Bom dia, alô? Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, primeira vez esse ano aqui no Consciência e Vida. Estaremos juntos em muitos outros momentos, principalmente nesse seminário, que vai ser um dia muito especial para mim, porque é para casa e é meu aniversário, 9 de março. E por sincronicidade do universo, no dia 9, às 9 horas, eu vou abrir o seminário. Vai ser uma coisa assim bem interessante, né? 9 de março, 9 horas, estejam aqui para me dar pelo menos um abraço, né? Sejam delicados em presenciarem o evento, não só para ajudar a casa com as doações do que eles acabaram de citar, mas também para se beneficiar com todas as exposições que ocorrerão. Pelo que eu sei, eu vou abrir o seminário, depois vem Tiago, que vai falar também sobre um tema interessante, depois tem Andréa e tem Diego finalizando. Então vai ser um dia muito legal sobre as curas espirituais, ou melhor, saúde integral, a visão da perspectiva da saúde, e nós teremos muito a contribuir pela própria experiência de vida na área de saúde dos que foram falados, e Diego finalizando com o Evangelho, trazendo o Cristo, né, como uma referência de saúde integral, modelo de cura que nós poderíamos adotar. Então, dito isso, o tema de hoje é um tema assim que não é o convencional para mim, né? Porque eu tenho um hábito do ano passado ter falado aqui sobre os temas evangélicos de Jesus no lar e os temas de Caibá Schutel, que é as parábolas de Jesus. Hoje viemos para o Livro dos Espíritos, com um tema assim um tanto quanto aberto, escala espírita, e que se vocês não conhecem, aí vem o chamado para que vocês conheçam a escala espírita, que está no Livro dos Espíritos, justamente no capítulo 1º. E lá a questão de número 100. É lá que começa. Mas antes de falar aqui, eu não vou ler para vocês o que Kardec traz com essa contribuição na tentativa de colocar ordem nos espíritos. Nós, de um modo geral, temos o malveso de perguntar aí, poxa, fulano de tal faz parte de que ordem na classificação que Kardec trouxe no Livro dos Espíritos? Ah, fulano, ele faz parte de que categoria? Ele é da categoria número 10, ele é da categoria número 1, ou ele é da classe, 8ª classe, 6ª classe. Vocês vão ver que esse modelo de construção, de enquadramento das pessoas ou dos espíritos dentro de classes ou categorias, é um modelo que nós, vivendo o que Kardec viveu, porque Kardec vem fruto do positivismo de Augusto Comte. Então era uma época em que a ciência começava a se sobrepor, passamos do Renascimento, entramos na fase do Iluminismo francês, e aí veio total vocação dos cientistas em deixar em segundo plano a religião e colocar na ciência, ou colocar a ciência como sendo aquela detentora de todo o saber, de toda a explicação de onde a gente veio, o que estamos fazendo aqui, para onde nós estamos indo. Só que Allan Kardec, ele era fruto desse meio. E quando ele vem também sabendo desse desafio, dessa sua missão de codificar a doutrina espírita num contexto um tanto quanto insalubre, onde ele precisava trazer os princípios e os valores cristãos, que é a visão do cristianismo redivivo, que nós sabemos que o espiritismo é, mas dentro de uma linguagem que também contemplasse a linguagem científica da época. Por isso que o modelo aqui que ele cria do Livro dos Espíritos é um modelo muito interessante. Se vocês analisarem, é um modelo onde você faz perguntas e tem respostas. E as perguntas, elas abrem possibilidades. Kardec, então, vai sistematizar dentro de um princípio que ele tinha do bom senso, com a universalidade daquelas informações, várias médios e médios, onde ele levava as perguntas ao crivo do que os espíritos trariam através de Fátima, através de Jade, através de Diego, através de Andréa, através de Flávio, digamos, os espíritos médios da época. E aí, longe um do outro, do convívio e do contato, ele via que Fátima trazia informação do que é Deus, que convergia com o que Jade dizia, que convergia com o que Diego dizia, que convergia com o que Flávio dizia. Ele olha, 4 médios em lugares distintos, trazendo uma informação que se repete. Se esse espírito embusteiro, ou zombeteiro, ou brincalhão, ter acesso a essas 4 consciências e trazer a informação de forma muito fidedigna ao que um trouxe e o outro trouxe, ele é muito astuto, ele seria muito perspicaz. Então ele fazia isso, como dizemos sempre, ele preferia negar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então sempre passou pelo crivo da razão e do bom senso. Então
Kardec, ele vivia nesse movimento, né, histórico em 1857, em 1854, quando ele começa a se debruçar de fato pelas mesas girantes, investigar tudo isso, e ele precisava, entre aspas ou não, dar um sentido meio filosófico, que é o Livro dos Espíritos, mas também com um princípio que atendesse os interesses da filosofia e da ciência da época. Percebam, portanto, que quando eu estou fazendo esse introito, é para dizer, a escala espírita, ela em si, é criada dentro do modelo que é dual, analítico, cartesiano, polarizado, limitado, tanto que Kardec vai dizer, não tome ao pé da letra, a escala espírita é apenas, junto com os espíritos que ele vai criar, é apenas um modelo onde nós podemos nos segurar e nos sustentar para transitar na interpretação em que classe ou em que ordem nós nos percebemos. Uma coisa que eu vi, lendo de novo e relendo, eu já li o Livro dos Espíritos umas 6 vezes, já estudei e já ouvi umas 2 vezes em audiolivro. E quando a gente vai relendo, nós vamos percebendo quantas nuances passam desapercebidas, quantos detalhes, quando a gente vai crescendo consciência e vai reler o tema, de meu Deus, olha que coisa interessante, eu não tinha percebido isso nas outras leituras. A gente, por isso que faz palestras, é mais para poder eu mesmo me aprofundar nos conhecimentos do que mesmo levar informações para vocês. A gente já complementa, tentando ser uma contribuição para as casas que nos chamam. Mas não é porque eu sou um missionário, não porque eu sou uma pessoa que tem uma vocação ao voluntariado, não. Eu faço porque é uma forma de eu sistematizar o meu conhecimento também. Porque quando eu leio, eu volto a conectar com essas falas, esses escritos, e aí minha cabeça começa a cair, como se fossem fichas. Vão caindo fichas. E eu vou acrescendo consciência ao longo dos meus estudos. Por isso que quanto mais palestras eu faço, mais eu me aproximo daquilo que eu leio e tentando assim colocar em prática aquilo que eu leio, que é a coisa mais difícil que eu diria a todos vocês. Porque o primeiro passo é ler, ter informação. Se você não tem informação do que se trata, você não pode nem operacionalizar, né? Como é que eu consigo operacionalizar algo que eu desconheço? Diego, engenheiro, eu sou fisioterapeuta e terapeuta transpessoal. Para ser isso que sou, eu preciso estudar as teorias. Óbvio que não adianta eu ter todas as teorias da engenharia ou da fisioterapia ou do direito, do que quer a área seja, sem botar em prática. É preciso, então, ler, estudar e operacionalizar. E é por isso que a teoria deve sempre se unir à prática. Porque um teórico que só tem teoria é o mesmo, Fátima, que um barco encalhado. Um prático que só tem prática seria o mesmo que um barco à deriva. Isso eu vi na faculdade. Isso marcou para mim. Um teórico sem prática é o mesmo que um barco encalhado. O que adianta você cheio de teoria, parado ali na praia, sem conseguir navegar? Mas já um prático, sem a teoria, é como se fosse um barco à deriva no oceano. Imagine um timoneiro ou um marinheiro que não tem as bases teóricas de como conduzir uma navegação, como conduzir o ferry-boat na Baía de Todos os Santos, né? A Micklink, que fez a travessia de vários lugares do mundo, sem ter o estudo das correntes marítimas, não sei, das correntes marinhas, sem ter os estudos dos ventos, de como fazer com a vela, de como se proteger. É óbvio que ele tem uma base teórica muito grande, e daí ele vai para a vida prática. Então a gente não adianta ficar só teorizando, lendo, sem trazer para a vida prática. Então Kardec tinha isso. Ele era um empirista, ele experimentalista, ele praticava aquilo que ele estudava. Então, ele se debruçava pelo fenômeno, via o fenômeno e vamos estudar isso aí. Isso aqui não está no magnetismo somente, porque tem uma consciência por trás nos fenômenos de tipologia, né, das batidas. As letras, né? Quem não lembra, quem não viveu aqui na infância, eu vivi a brincadeira do copo. Que pânico, meus irmãos, que eu passei. Vocês não têm noção. Era guri, 12, 13 anos, tinha uma média, tia de um amigo meu, e aí eu peguei aquele tabuleiro que vendia em revista, um tabuleiro bem macabro, cheio de sinão, 1, 2, 3, 4, 5. Rapaz, numa determinada vez, Diego, eu me lembro como hoje, me desculpa o tempo, eu só faltei me obrar nas calças, né? De medo. Foi um cagaço muito grande que eu passei. A médium foi lá, chamou as entidades, todo mundo com a mão no copo, aí perguntava, tem algum espírito presente? Se tiver, eu lembro como hoje, a frase era tão repetida em vários momentos, que eu tinha 13, 14 anos, já mexendo com isso sem ser espírita, eu não era espírita.
Era curiosidade, eu me lembro que era do nossa Conceição. Eu, meu vizinho, meu irmão, e a tia dele, que era um pouco mais velha que a gente, tinha mediunidade. Porém, a gente foi e botou o dedo no copo, e aí tem algum espírito presente, e se tiver, dirija-se ao sim. Aí demorava um pouco. Eu já nervoso. A gente fazia às vezes com o dedo, que não queria que tivesse, mas queria que tivesse também, para ver se aquilo era funcional. Se tiver, dirija-se ao sim. Aí o copo. Sim, mas não era ninguém empurrando, porque eu sou curioso desde novinho, eu tenho um espírito científico desde pequeno. Eu digo, afaste mais o dedo aí para ver. Aí, tipo, deixava só o contato assim, ó, para não ficar empurrando o copo, porque também não teria como todo mundo com o dedo em cima conseguir direcionar para aquele lado lá certinho, né? Não teria como fazer isso. Todo ria por cima, eu digo, oh, meu Deus, é o copo que está indo sozinho, Jesus. Agora volte ao centro. Aí ele voltava para o centro, eu digo, meu Deus. Tanto que foi depois, tem um livro falando assim, conversando com os copos, né? Vocês, acho que tem um livro espírita que fala sobre isso. Aí eu ficava assim, tacardia, assim, ó. Você é um espírito de luz? Essa era a pergunta a mais importante da noite. Ele aí, a tremedeira em mim, não, foi por não de novo, meu pai. Aí eu já queria tirar o copo, só que tinha uma imagem de não pode parar, não pode tirar o copo, senão o espírito fica na casa. Se você fizer, rapaz, era tanto que eu disse, se você tira o copo, quem lembra aí, quem já viveu isso, você lembra? Ali ele lembra, você lembra também, a senhora lembra? Então, você lembra? Eu digo, não pode tirar o copo. Se você tirar o copo, o espírito vai ficar na casa, o encosto vai ficar aqui. Eu digo, tem que ir até o final, até esse espírito demoníaco, que era o demônio nesse caso, e ir embora daqui. Aí pergunto, tudo bem, não é de luz, ok. Eu a médium assim, vamos lá, gente, concentra agora, não é espírito de luz. Não sabia nada do espiritismo, não tinha entendimento teórico, nunca vi nada, só queria futucar com o desconhecido. Rapaz, aí daqui a pouco, o seu nome, meus irmãos, só Jesus, nessa experiência que até hoje eu me arrepio quando eu lembro, na casa da pessoa, e aí o copo começou, que era letras. Imagine que Kardec era A, B, C, 3 batidas para fazer. A gente tinha a letra A, B, C, D, E. D, copo indo. D, volta ao centro. Nunca ia direto. E, M, é o demônio. O, volta ao centro. N, tremedeira, tira o copo. Aí, deixa eu completar. Aí, é o demônio que está aqui. Eu digo, é o demônio. Imagina uma criança de 13 anos, que hoje a gente sabe que demônio nada mais é do que gênio, né? Tendo na codificação, aí fala assim, vai demônio, vai gênio, vai anjo, pode ser um anjo bom ou anjo mau, entre aspas. Em suma, esse fenômeno que eu trago para ilustrar de forma mais lúdica a nossa explanação é para mostrar que nós, quando mergulhamos no fenômeno que desconhecemos, a ignorância daquele fato leva a que a gente tenha medos, receios e mexa com o que é o desconhecido sem ter o mínimo de controle e domínio por isso. Então, hoje em dia, Fátima Médium e todas as mediúnicas das casas, é recomendado o estudo sistematizado da doutrina, é recomendado que os médios façam o estudo do livro dos médiuns, para ter um mínimo de conhecimento teórico, para quando entrar na sala mediúnica, não ficar ali espiritando, né, como a gente fala, sem ter nenhum controle sobre o seu domínio psíquico com relação à entidade que se comunica. Então, Kardec vai trazer a escala dentro de um paradigma que é cartesiano, é newtoniano. Não é um paradigma quântico-relativístico, que só veio depois com Max Planck, que não é da época de Kardec, é pós-Kardec. Kardec bebeu no modelo de Newton e do Descartes, todos aqueles que vieram antes, naquele momento do iluminismo francês, na Idade Média, naquele momento de 1700 e pouco, no Renascimento, e aí sim, ele foi se pautando na construção do Livro dos Espíritos da Codificação, no modelo positivista também de Augusto Comte, que era o positivista da época. Então, quando vocês virem aqui os diferentes ordens dos espíritos, ele vai fazer a pergunta que abre esse tópico e vai culminar na questão 100 e depois nas sucessivas. Eu vou tentar trazer, esmiuçar um pouquinho, para que vocês tenham a curiosidade de se debruçar depois. Vale a pena. Foi bom reler. Foi muito bom. Então, diferente ordem dos espíritos. Primeira pergunta que ele faz nessa sequência é a 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Resposta básica que vocês vão dar. São iguais? Não. São diferentes, são de diferentes ordens. Começam os espíritos a responder. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tem alcançado. Aí começa já. O grau de perfeição, hoje em dia a gente tem muito criticado, eu faço parte da ULI, né, na Universidade Livre do Espírito, o que é ser perfeito?
né? A gente fica buscando um modelo de perfeição e a gente tem um modelo que é Jesus. Mas por que Jesus era perfeito? Eu estava agora na ULI, por isso que eu cheguei agora. A aula da ULI do ciclo 8, que eu estou refazendo, é de 8 às 10. Saí de lá para não perder a aula e estamos falando sobre Jesus, o arquétipo humano, Jesus, o arquétipo divino, Jesus, o arquétipo da paz. São livros que Adenauer Novaes escreveu e lá tem Jesus e o Cristo, que é um livro pequeno que eu li, que eu recomendo que vocês leiam, muito bom, que ele vai trazer o Jesus humano e o Jesus, o Cristo, que é o ungido, né, que nós conhecemos. Então, nessa perspectiva, é óbvio que quando a gente vem fazendo um movimento de perfeição, o nosso modelo de perfeição é Jesus. Por quê? Eu falei lá agora, eu respondi lá na sala, por isso que está na minha cabeça. Ele é um modelo integral de desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral. Ele consegue a totalidade, ele conseguiu realizar sua designação pessoal, na sua trajetória de espírito, que viveu nos mundos primitivos, foi criado simples e ignorantes, como nós fomos. Isso é muito interessante a gente pensar. Ele foi criado simples e ignorante, ou melhor, insciente do que é a verdade. Transitou como espírito, como princípio inteligente, passou para o princípio de espírito mesmo, com E maiúsculo, e aí foi fazendo sua trajetória com escolhas que o levaram a chegar à perfeição. E o que é perfeição? Nada mais do que a integração de todas as virtudes e habilidades que um ser pode adquirir, próximo do que o Deus, criador de tudo que é, nos mostrou, que é a lei dele que está íncita na consciência de cada um de nós. Então Jesus conseguiu integrar tudo. Ele era um ser integral. Ele era homem, enquanto homem Jesus, integral, e quanto ser espiritual, um ser crístico, que adquiriu a pureza na escala espírita aqui, que está na primeira ordem. Então, quando a gente vai falar de perfeição, a gente primeiro tem que ter esse entendimento, porque às vezes nós ficamos buscando uma perfeição a qualquer custo, sem ter material e nem condições internas para desenvolver isso. Para isso é preciso vivenciar os movimentos de crescimento intelectual que antecedem o crescimento moral. Está no livro do Espírito, está na codificação. Você não cresce moralmente sem crescer intelectualmente. Ah, Fábio, mas como pode? Então, pessoa semi-analfabeta é muito mais moralmente avançado do que um cara que tem um nível superior, uma pós-graduação. Ele já cresceu intelectualmente em outras vidas. Teve um avanço intelectual em algum momento de sua existência. Chico Xavier só tinha primário. Mas você acha que Chico Xavier não tem um crescimento intelectual monstruoso? Tem. Divaldo Franco tem um secundário, nível 2º grau completo. E ele não tem um crescimento intelectual monstruoso e desenvolver a moral nessa encarnação, tanto Chico quanto Divaldo. E Manduce era uma pessoa que não tinha muita escolaridade. Olha o crescimento moral de Manduce, não é? Mas ela tinha uma base intelectual muito grande, com certeza vivida antes. Um exemplo mais prático que a gente poderia trazer poderia ser um espírito como Dr. Bezerra de Menezes, que ele foi um médico político e, no entanto, ele dizem que ele foi Zaqueu. Então, como Zaqueu, que ele era um cobrador de imposto, publicano, e, no entanto, já tinha um crescimento prévio, vem com outras experiências, encarna como o Dr. Bezerra e continua evoluindo. Joana de Ângeles, uma grande intelectual, foi Joana Inês de la Cruz, uma poetisa de língua hispânica, que viveu como enciclopedista, tendo que estudar tudo o que ela queria na época, porque era proibido as mulheres ter acesso ao conhecimento. Então, Joana já tem um saber acumulado de séculos. Ela foi Joana de Cusa, foi Clara de Assis, foi Joana Inês de la Cruz, foi Joana Angélica, Joana de Ângeles, e hoje vai reencarnar em breve aí em Minas Gerais, segundo o Divaldo me falou. Então ela deve reencarnar em Minas e vir para Bahia, porque eu falei, como é que ela vai para Minas Gerais? É porque não é Bahia, aqui é Mansão, não, ela vai para lá, para pegar o jeitinho mineiro, e deve migrar, foi o que ele me falou uns 10 anos atrás, e deve migrar aqui para a Bahia para fazer a continuidade das obras ali encarnada. Como Emmanuel já está encarnado, né? Com 23 anos, 24 anos esse ano ele completa. Então, esses movimentos de desenvolvimento é um movimento que se dá constantemente. Nós não vamos ficar estanques ao que está sendo dito aqui, porque inclusive quando eu li, viu, Diego, eu não me enquadrei em lugar nenhum. Eu sei que na primeira classe eu não estou, que é espírito puro, mas quando eu li aqui a escala espírita no nível dos espíritos imperfeitos, lendo as categorias, ou melhor, as classes, eu não me considero em nenhuma delas. Mas eu sei que eu estou imperfeito, vamos mudar o nome? Porque até o nome imperfeito gera um peso, sou imperfeito. A gente falaria que nós somos seres perfectíveis, ou seja, fadados à perfeição. Todos aqui, até Fernandinho Benabá, até o maníaco do parque, eles um dia serão espíritos puros. Isso nos faz olhar para o ser humano numa perspectiva de amor e de acolhimento. É difícil. Jesus fazia isso. Olhava Saulo como Paulo. Olhava Madalena como aquela que vivia entregue aos leprosos no final da sua existência lá naquela época. Via Joana de Cusa
uma Joana de Ângeles. Via em Judas uma Joana d'Arc, que mesmo sendo traidor, mesmo entregando ele por moedas, virou-se uma mártir da França com uma grande média e santa Joana d'Arc. Ele via o potencial divino em cada um de nós. É assim que nós deveríamos ver as pessoas. Então as pessoas têm possibilidades, hoje na visão da física quântica, de desenvolver habilidades que estão inerentes em cada um de nós. Porque nela tem um Cristo, em mim tem um Cristo, em Fátimazinha tem um Cristo, em André tem um Cristo, em Diego tem um Cristo. Olha que lindo saber que eu tenho dentro de mim um Cristo em potencial que vai depender de ser demonstrado ou revelado a partir das minhas escolhas. Porque vocês têm o quê? O livre-arbítrio. A partir do momento que vocês escolhem, as escolhas criam a sua realidade. Quando vocês escolhem o mais, quando vocês escolhem o bom, quando vocês escolhem o belo, quando vocês escolhem manifestar o divino que há em vocês, vocês expressam o Cristo interno. Eu até me arrepio quando falo isso, por isso que eu gosto de fazer palestra. É por isso, eu jamais teria uma fala dessa conversando com o Diego. Eu jamais teria uma fala dessa batendo papo com o Jade. Um querendo falar, outro ouve, outro quer, aquela agonia. Eu não tenho tempo de vocês aqui me escutando. Olha que coisa boa, ouvir uma plenária me ouvindo, e eu podendo aqui ter alguma inspiração, que eu sei que tem, me fazendo eu conectar com tudo que eu leio, e aí vem uma síntese assim, de meu Deus, como é que está dentro de mim isso? Porque eu sou Cristo também em potencial, e nesse momento eu me torno divino. Eu me torno a maior expressão que eu posso ser para levar a vocês o melhor de mim. Mas eu só sou isso, eu estou isso, mas eu sou perfeito. Ou melhor, eu sou perfectível em potencial, como a semente do abacate tem o abacate. Você nunca imagina que na semente do abacate surgiria aquela fruta que eu amo, que é o abacate. Então em você tem um Cristo. Todos nós temos um Cristo. O que é que eu estou fazendo para desenvolver as minhas habilidades e revelar o Cristo que há em mim? Será que vocês estão usando o potencial divino que vocês têm? Muito provavelmente não. Senão a gente não estaria nesse mundo de provas e expiações se batendo do jeito que a gente está se batendo. Então a primeira interessante informação que vocês têm que ter, só para ficar certinho, é até 8. Oh, eu estou olhando aquele relógio ali. Me atrapalhei toda. Até então pronto, eu estou 20. Até 11, né? Pelo amor de Deus, olhando ali, eu sou um tamanho ainda, meu Deus. A gente fica meio que dissociado quando está na exposição, né? Fico meio fora de ar, não sei. Isso aqui é 8 mesmo? Vai dar 8? Beleza. Mas então, na perspectiva do que nós compreendemos, quando o Kardec vai trazer, então, na pergunta de número 100, não é a pergunta, são as observações preliminares do que é a escala espírita. Eu fiz esse introito longo para vocês entenderem que quando eu falar sobre a escala, esqueçam essa linearidade, esqueçam essa forma polarizada ou categorizada de enquadrar as pessoas num nível de classe ou de ordem. Ele vai dizer assim: a classificação dos espíritos ele se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Ou seja, qualidades e imperfeições. Já viram que o termo imperfeição a gente pode mudar para perfectibilidade. Porque imperfeito nunca fica perfeito, ou nunca se harmoniza. Então a gente vai usar o termo perfectibilidade. Então, esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Acabou. Começou agora. Ele já explica que não tem nada de absoluto. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. No seu conjunto, das 3 ordens, ele pode se considerar como de caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível. E, nos limites extremos, os matizes se apagam como nos reinos da natureza. Ou seja, como as cores do arco-íris. O vermelho transita para o laranja já transita para o amarelo, o amarelo transita para o verde para o azul celeste para o azul índigo para o violeta, e aí vai o ultravioleta, o infravermelho. São matizes que são imperceptíveis aos olhos humanos, porém, existem muitas outras categorias que intermediam cada uma dessas que eu vou citar. Na perspectiva, ele finaliza a escala dizendo, essa questão 100, considere na primeira categoria, todos os espíritos que lhe são superiores. Pronto. Primeira categoria eu não estou. Eu já vi que eu não estou. Isso eu já tenho clareza. Agora eu fiquei em dúvida se eu sou da segunda ou se eu sou da terceira. Vamos lá. Porque eu lia na segunda, vou mostrar. Então, considere na primeira categoria todos os espíritos que lhe são superiores. Por não poderem apreciar as gradações de saber,
de capacidade de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. E para deixar isso de lado, o último parágrafo que eu vou ler. Não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Aqui é Kardec com os espíritos ajudando a gente a ter clareza do que virá agora das ordens. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias. Venham comigo. Principais, ou 3 grandes divisões. Quais são elas? Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos. Vamos lá? Nessa ficam os espíritos imperfeitos. Caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Então, eu tenho uma predominância da matéria sobre o espírito? Tenho. Há em mim uma preponderância da matéria sobre o espírito. E há em mim uma propensão para o mal? Deve haver também. Tem. Mas assim fica tão contraditório se nós somos Cristos em potencial e construídos em mais semelhança de Deus e temos uma propensão para o bem. Como é que aqui vai ser dito isso? Que os inferiores, há uma predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Ok. Essa categoria tem mais a predisposição para o mal, a propensão para o mal. Mas entrando numa análise profunda, ninguém teria a propensão para o mal. Porque existe o mal? Vamos lá, eu vou problematizar com vocês. Existe o mal? Existe ou não existe? Existe? Mas vocês já ouviram falar que o mal é a ausência do bem? Que o mal é a ausência do bem? O mal é a ausência do bem. Então não existe o mal. Existe frio? Não. O frio é a ausência do calor. O engenheiro sabe mais. Estuda física. Então o frio é a ausência do calor. Não existe frio. Não existe calor. Não existe o mal. Existe a ausência do bem. É por isso que o mal se manifesta. Então isso é base principal para a nossa exposição. Então, se vocês partem dessa premissa, o mal não existe, gente. O mal é a ausência do bem. É nós outros que nos afastamos do quê? Da lei que está íncita na nossa consciência, a lei divina, a lei de Deus. Se nós nos conectarmos com a lei de Deus, o mal não existiria. Como nós não nos conectamos com a lei divina, nós ainda vemos o mal se manifestando porque é o frio, ou seja, é a ausência do calor. Ou seja, o mal é a ausência do bem. E ele continua. Os da segunda categoria se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria, percebam, e pelo desejo do bem. Eu me considero um pouco da segunda categoria, porque eu já começo, não há predominância. Por isso que são nuances. Não dá para você ir rotular, encaixar e como é que fala? E a palavra aí, carimbar. Não dá para carimbar. A gente pode, nuances, transitando por uma maldade extrema, porque somos capazes de cometermos atrocidades, mas momentos em nós que o divino se revela num ato de amor, numa palavra de carinho, numa palavra de conforto, e há momentos também que nós transitamos entre o morno, nem atingimos a maldade extrema e nem atuamos com o bem que está em nós. Então olha quantas nuances na nossa vida a gente passa por momentos que são decisíveis. E ele vai dizer, os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria, e pelo desejo do bem. Eu tenho um desejo do bem. Eu tenho um desejo do bem incoercível em ser bom. Mas esse desejo não se coloca na prática, na minha vida diária. Não consigo estabelecê-lo como uma rotina na minha existência. Eu gostaria de manifestar o bem em todas as minhas ações, mas não. Ainda muito mais próximo do homem primitivo e primário, eu vejo, com toda tranquilidade, do que o homem crístico que está em mim. E como é que eu revelo o Cristo em mim? Quem você está cultivando, quem você está mais alimentando é aquele que se revela. Não é o lobo e a ovelha? O lobo se revela. Qual que você alimenta mais dentro de você? A ovelha ou o lobo? Aquele que você dá mais nutrição é o que se manifesta. O que eu tenho feito na minha vida é tentar nutrir mais meu lado luz, mas sem negar a minha sombra. E hoje, mais autoconhecido como estou, me autodescobrindo e vendo meu processo de autotransformação, eu vejo o quanto estava sobre a sombra, sobre o velado em mim, tantas mazelas, tantas sujidades.
E não fique longe de achar que somos só nós que estamos nesse processo, não. Muitas pessoas que vocês percebem, como o próprio Pedro, ele conseguiu revelar o medo diante do Cristo e negar. O próprio Saulo foi assassino e depois se tornou Paulo. O próprio Judas, que viveu 3 anos com Jesus e ao mesmo tempo entregou Jesus. Então, em nós habita esse lado sombrio. Se você não se conhece, não olha para dentro, você não consegue perceber que você ainda vibra nisso. É por isso que o autodescobrimento é a questão fundamental da nossa existência. Nós precisamos ir para dentro para poder conectar com o divino em nós. Assim, conectado com o divino que há em vocês, vocês expressarão o divino, não apenas por uma mera transformação comportamental, é a transformação moral. E como é que se dá a transformação moral? Está na questão lá do Livro dos Espíritos, que é o que é a moral. Não é essa moral aí que vocês têm aí fora, não, que são a dos costumes e das culturas, não. A moral é a regra do bem proceder. A regra do bem proceder está onde? Na sua consciência, nas leis divinas. Se a gente se conecta com a transformação, que é a regra do bem proceder, você vai para a questão 919, qual o meio prático mais eficaz para você não se perder nas más inclinações? Um sábio da antiguidade Volo disse: conhece a ti mesmo. Conhecendo a si mesmo, todos os dias indo para dentro, olhando para o seu comportamento, as suas atitudes, como Santo Agostinho propôs, você identifica a sua concupiscência, a sua predisposição à maledicência, a sua lascívia, a sua raiva, a sua ira, e aí você olha, ok, eu ainda estou assim, mas eu sou luz, estou assim. O que faço para revelar a luz que há em mim? Não é negando a sombra, é incluindo a sombra como uma realidade do humano comum, e que vocês estão, melhor dizendo, o verbo correto, estão. E assim, sabendo que estão assim, se torna o divino que há em vocês. E por fim, não para terminar a palestra, vou citar só as outras categorias, ainda tenho aqui 10 minutos. A primeira que eu não estou, essa eu não estou. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Para a gente, hoje, puro, só sabemos de um, que foi Jesus, que conseguiu alcançar sua designação pessoal na totalidade do que a gente entende como sendo perfeição. Porque o que é a perfeição? Eu não conheço a mente absoluta que é Deus. Eu só posso sentir Deus na vida, nas pessoas, de que há algo, uma consciência maior que criou tudo isso. Mas eu não sei o que é Deus. Eu não sei. Saber passa por um movimento de vivenciar o divino. Eu ainda não vivenciei o divino, então, portanto, eu não consigo perceber, saber o que é o divino. E aí, essa pergunta 100 faz isso. E o que é que vem depois? Vem a questão 101 e as outras questões, que eu vou só citar para finalizar nossa exposição. E vocês depois eu peço que leiam. Não tem um livro, Flávio? Compre. Não tem dinheiro para comprar? Baixe o PDF de graça na FEB. Não há motivo para vocês não lerem. O Livro dos Espíritos é uma obra lapidar. Não há como vocês estarem no Espiritismo vindo ver falar, Diego falar, Fátima falar, Andréa falar, Jade falar, ou quem quer que fale, Divaldo, sem ler a base que deu origem à doutrina espírita. É uma vergonha. Não vou expor vocês, que eu sei que muitos aqui não leram, mas sintam-se envergonhados, sintam-se constrangidos, vão para casa, é mesmo. Eu estou no Espiritismo há 5 anos, há 10 anos, eu nunca li esse livro de Espiritismo. Fique envergonhado, eu não vou perguntar, levante a mão, não, que eu sei que muita gente não leu. Tem gente que tem 30 anos no Espiritismo, nunca leu o Livro dos Espíritos, nunca. É uma vergonha, é constrangedor, porque não há quem se forme numa faculdade sem estudar as obras que são basilares daquela graduação. Senão a pessoa está fora, passou só lendo PowerPoint, só lendo o caderno. Tem gente que faz isso, se forma nas áreas do saber, só não vai para os tratados, não vão para os livros que são de fundamentação para dar embasamento à sua graduação. Não tem como no Espiritismo vocês, que é uma escola, aqui é um movimento religioso, mas também filosófico e científico, sem vocês estudarem o livro que deu origem. Pelo amor de Deus, é vergonhoso. Saiam daqui constrangidos, é uma vergonha. E eu trago para vocês aqui, como eu já li 6 vezes, a última vez que eu li o livro foi aqui, foi 2021, 20º livro do grupo de leitura, fiquei em primeiro lugar, gratidão a Kardec, eu escrevo no final, né? Por tanta dedicação, organização, cuidado e amor na entrega dessa obra lapidar, que deu origem ao corpo doutrinário do Espiritismo, e irrefutáveis as revelações dos Espíritos. Li pela 5ª vez e já ouvi umas 3 vezes. Amo o Espiritismo, amo Jesus. Ou seja, a minha empolgação do final da leitura. Em 23 de maio de 2021, tá aqui,
lendo 10 páginas em 30 minutos, sou neurótico, eu faço isso. Eu tenho compulsão por leitura. Lendo 10 páginas em 30 minutos, depois eu aumentei a média de leitura, fui para lendo 13 páginas em 30 minutos, terminei às 10h52 do dia 23 de maio de 2021, livro lido em 17 horas. Leva 17 horas. Então vocês têm 17 horas para ler um livro desse. 17 horas. Vocês têm 365 dias no ano. 7 dias na semana. Tirasse meia hora por dia, vocês leriam um livro desse em quanto tempo? 17 horas. Não dá menos de 3 meses. Não leem. É vergonhoso. Constranjam-se. Vão para casa hoje constrangidos, envergonhados. Eu sou incompetente mesmo. Porque eu sei que a média de leitura do brasileiro é 4 livros por ano. Um absurdo. Um absurdo. Na França são 12, são 16. A gente tem que ler. Não há crescimento moral sem desenvolvimento intelectual. Não há como vocês crescerem sem leitura. Não há como. Não há. Você vai bater cabeça. Joana teve que ler. Paulo de Tarso teve que ler. Pedro teve que ler. Todo mundo que chegou onde chegou tem que ler. Sem leitura não consegue. Só que se você já tem o domínio das leis. Para ter o domínio das leis, como Jesus tinha, e como alguns médios têm a telemetria, pega aqui a mão, bota aqui, ó, e pega a informação do livro. Divaldo tem um pouco disso. Eu queria ter isso, para passar a mão no livro aqui, peguei o livro do Espírito, passei no Gênesis, passei no Seu Inferno, passei a mão. Você vai botando a mão e puxando aqueles conteúdos, sem ter que ficar, meu Deus, vendo essas letrinhas miúdas, não tem uma fotografia, e aí você acaba de ler, meu Deus, e já esqueceu tudo. Ai, meu Deus, não lembro mais. Volta e lê de novo, estuda. Você é um incansável estudioso de alguns livros. Você lê, acaba de ler, você não lembra nem o que leu. É óbvio que tem muito isso. Então, sem ler, ficar só com o que Flávio Diego diz, pelo amor de Deus, que vergonha. Vocês são realmente assim, saiam daqui envergonhados. Vocês também, que vão me ouvir depois, fiquem envergonhados, que são espíritas, que não estão lendo o livro dos espíritos, uma vergonha. Não venha me dizer depois, não, Flávio, que é vergonha. Se não estuda o livro dos espíritos, se não lê, pelo menos lê, nem que passe a vista. Não entendi nada, Flávio, que letra miúda. Mas se sintam, li, acabei de ler essa zorra, finalizei. Aí depois vai para o grupo de estudo com eles, vão estudar. Depois vão de novo reler, pega uma questão, só a questão que é Deus, fica lá nela o tempo todo. Depois vai avançando para a questão 2, passe a vida inteira com uma questão, um ano inteiro com uma questão, sei lá, meditando sobre ela. Então Kardec vai trazer, faltam 5 minutos, na terceira ordem, os espíritos imperfeitos é a última ordem. Percebam quais são as classificações que ele dá. Primeiro, qual é a característica geral da terceira ordem? Venha comigo. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal, já disse antes. Ignorância, eu sou.